Agropecuária do Nordeste. E nós estamos aqui, nos detemos na pecuária, que é a criação de gado bovino. É mesmo loteria. A gente está vendo esse pequeno curral aqui, onde pela quantidade de fezes, aqui dorme cerca de 5 cabeças de gado bovino. Aqui a gente vê a cocheira, não tem nada. E vamos caminhando aqui. Cinco vezes 20, 100. Esses cálculos matemáticos a gente está fazendo para explicar qual o volume de água consumido por 5 cabeças de gado. 100 litros por dia de água. E aí, como a gente sabe, os animais, a exemplo das plantas, precisam de água a todo instante. O animal precisa beber água, principalmente aqui nesse clima, com temperatura altíssima. A perda de água do corpo é muito alta no suor. E também água para suprir as células do corpo. E a gente sabe que parte dessa água vai sair na urina, no suor e na urina. Então nós calculamos aqui que são 20 litros de água por cada cabeça de gado. E de repente, nós chegamos nesse pequeno açude que é chamado de reservatório. E como a gente vê, ele foi construído assim, ao tempo, ao ar livre, sem qualquer riacho que pudesse trazer água para cá, para abastecer, para suprir essa represa de água. Como não tem nenhum riacho, a única água que pode chegar aqui é a água proveniente das nuvens, ou seja, da chuva. Para poder ter água escorrendo lá daqueles altos para cá, era preciso chover no mínimo 40 milímetros em 1 hora. O suficiente para umedecer o chão lá em cima, suprir o chão que estão impregnados de raízes das plantas, para segurar essa água, para reter essa água lá, e o chegar até aqui, pelo excesso de chuva, fazer com que essa água escorresse, água corrente. E provavelmente isso não aconteceu aqui em 2025, embora tenha chovido 300 milímetros, que significa 300 litros de água por metro quadrado, mas isso aconteceu durante 150 dias. Chuva bem distanciada uma da outra, em até 20 dias. De modo que quando chegava a água da segunda chuva, a água da primeira já tinha desaparecido, porque a perda de água aqui, por evaporação e outros vetores, é extraordinária. Então a gente pode dizer que esse líquido que a gente está vendo aí armazenado, que cobre uma área de, no máximo, 200 metros quadrados, é água proveniente diretamente da chuva, ou seja, da nuvem, da atmosfera. Não foi água que escorreu no chão. E o mais incrível disso aqui é que enquanto a maioria dos açudes do Rio Grande do Norte, grandes açudes, estão praticamente secos, ou está praticamente seco, com esses 300 ou 400 milímetros de chuvas, aqui a perda tem sido insignificante. A gente vê aqui pela a mancha escura aqui ao redor da represa, que secou no máximo 10 centímetros de lâmina d'água.
Enquanto a lâmina d'água do açude, a perda de água no açude a céu aberto, aqui nessa área, chega a uma lâmina de 1 centímetro por dia, aqui nesse buraco com água, a perda é insignificante se considerarmos que esse açude não chegou a 200 metros quadrados de área coberta com a lâmina d'água. Mas por que esse açude perde tão pouca água se considerarmos a perda extraordinária nos outros reservatórios? Por conta dessa cobertura vegetal que está aí, plantas aquáticas, que estão com suas raízes no chão, no leito do açude, mas tem que colocar suas folhas para fora da água. Tem que colocar suas folhas para fora da água para processar a fotossíntese, que cria a clorofila verde, que é o sangue das plantas, para respirar, transpirar. Portanto, a planta ela não é totalmente aquática, ela não está submersa. Ela é aquática porque tem seu corpo, grande parte do seu corpo, incluindo as raízes, submersas, mas as folhas não, porque as folhas precisam processar todo esse sistema que a gente citou aqui, de respiração, transpiração, fotossíntese, do metabolismo da planta. Tem que existir e ela tem que estar recebendo luz solar. Mas ao mesmo tempo que essa planta está trazendo esse benefício para cá, e nós poderíamos citar que são 3 benefícios. Primeiro, porque está reduzindo a evaporação desse líquido. Segundo, essa planta, ela só existe aí porque essa água está com uma poluição muito alta no que se refere à contaminação por excrementos dos animais, principalmente do gado que existe aí ao redor. Que, como a gente sabe, todo esse material proveniente do metabolismo do bovino, quando chove, vai sendo arrastado para cá pela água da chuva, porque o material que normalmente é leve, está seco. Qualquer arrastamento de água que tiver aí da água da chuva vai trazendo todo essa matéria orgânica decomposta aqui para dentro. E essa água estaria contaminada nesse caso. Mas a planta aí, a planta aquática, ela nasceu aí porque tem essa contaminação e ela está fazendo a limpeza. E o mais importante dessa planta também, aí nesse ambiente, é que ela também tira vamos dizer assim, a turbidez. Reduz substancialmente a turbidez da água, que é por conta do solo dissolvido, microscópico dissolvido nesse líquido. Então a planta está trazendo vários benefícios aí. Mas a água é H2O. Se alguém disser que nesse líquido existe, por exemplo, o famigerado coliformes fecais, sim, essa planta não tem nesse volume condições de eliminar toda a matéria orgânica decomposta que está aí no que se refere aos excrementos do animal. Todavia, como a gente disse, o fato de a grande maioria dos reservatórios do Rio Grande do Norte estar vazios, secos, com um máximo de 30% da sua capacidade de armazenamento, ter esse lago aqui, esse pequeno lago, que cobre uma área de 200 metros quadrados, é um milagre. Para o gado, mesmo não sendo água pura, não sendo água, vamos dizer assim, potável, o homem não vai poder beber disso aí, nem há tratamento que possa transformar isso aí em água potável. Para o gado ainda é, vamos dizer assim, um benefício,
porque só tem ela e água doce. Então a gente vê como a natureza é sábia. Envolveu aí plantas, água, porque a gente sabe que a planta e os animais necessitam de água todo instante, todos os dias. E se não tivesse esse pequeno lago aí, certamente o homem não poderia criar suas 5 cabeças de gado nesse ambiente. Que elas precisam de 100 litros de água por dia para beber. Mas ao mesmo tempo, ao redor do lago, tem alguma planta verde que serve de alimento para o gado. E aí a gente vê como é que esse homem fez isso aqui num ambiente desse, um açude, esse pequeno barreiro. Se ele sabe que nem nos açudes grandes tem água para o gado beber e nem para abastecer as cidades. Porque ele sabe que isso aqui é um terreno absolutamente impermeável. Esse solo, que a gente está vendo assim, com bastante calcário pela cor, a gente sabe, quando está seco, é absolutamente duro, feito pedra. E ele é impermeável. Não podemos dizer que nenhuma água penetra nesse terreno, mas nós podemos dizer que ela é diminuta, é de uma pequena porcentagem se compararmos a outras áreas aqui, onde tem um terreno mais arenoso. Então o homem sabia disso, o homem construiu isso aqui como se fosse o famoso pote de barro que se faz aqui no Nordeste, de argila, depois queima para botar água, chama também de jarra. Aqui o sol já vai queimando a terra, vai tornando totalmente rígida, dura. E a água certamente não penetra em grandes quantidades nesse terreno. Então aí é como se fosse o pote, mas ela estaria se perdendo por evaporação se não existisse essa cobertura vegetal de plantas aquáticas, reduzindo substancialmente a evaporação dessa água. E aí a gente caminha mais um pouco sob a parede de terra e a gente vê que isso aqui provavelmente era uma estrada. Porque pela altura da terra e pela largura que a gente vê aqui, não é típico de um açude, de uma parede de açude. Tem no máximo 1,5 metro de altura e tem uns 6 metros de largura. Provavelmente isso aqui foi um aterro para a existência de uma estrada, porque como a gente sabe, essas várzeas com esse barro que a gente mostrou que quando o seco é duro, feito pedra, e molhado escorrega, feito sabão, aqui tinha que ter uma parede mais alta do que o terreno, uma parede de terra enxuta para que as pessoas pudessem transitar os seus cavalos de montaria, suas montarias de animais de montaria, mas também veículo automotor. Teria que ter uma parede de terra para passar sobre essas várzeas, porque no terreno natural não havia como transitar na época das chuvas, quando estava tudo muito molhado. E o resultado então foi bem satisfatório. O homem aproveitou e fez sua parede de terra para armazenar água, embora não tenha nenhum riacho trazendo água para essa pequena represa.